Conheci pilotos mais corajosos que eu, estão mortos. O dono dessa frase, um tanto arrogante, mas de total verdade, levava seus carros até o limite aceitável, sem arriscar a vida, mas esse limite era alto, tanto que muitos que tentaram superá-lo não participaram da corrida seguinte. Calmo, enigmático e praticamente insuperável na pista, dominou a Fórmula 1 nos anos 50 e é possuidor de números invejáveis até mesmo para Schumacher e Hamilton. Hoje, vamos falar sobre o maior ídolo de Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio. Giuseppe Fangio, o avô de Juan Manuel, emigrou da Itália para Buenos Aires em 1887. Conseguiu comprar uma fazenda perto de Balcarce, uma pequena cidade perto de Mar del Plata, no sul da província de Buenos Aires. E em 3 anos fazendo carvão com galhos de árvores, Giuseppe trouxe sua família com seu filho de 7 anos, Loreto, que mais tarde viria a ser o pai de Juan. Vieram da pequena cidade italiana de Castiglione Messer Marino, na província de Chieti, na região de Abruzzo. Já a sua mãe, Erminia D'Eramo, era de Tornaretio, cidade vizinha ao norte. Os pais de Fangio casaram-se em 24 de outubro de 1903 e passaram a morar em fazendas, onde Erminia era doméstica e Loreto trabalhava na construção civil como ajudante de pedreiro. Juan Manuel Fangio nasceu em Balcarce em 24 de junho de 1911, à meia-noite e 10, no dia de San Juan, e foi batizado em honra ao santo. Foi o 6º de 6 filhos, irmão de Erminia, José, Célia, Rubem e Carmen. Começou a estudar aos 5 anos e aos 9 começou a trabalhar de ajudante na oficina de Miguel Ángel Casas, ajudando a levar e trazer ferramentas. E ali foi aprendendo o ofício de mecânico, enquanto prosseguia os estudos, até 1924, quando aos 13 anos abandonou a escola e passou a trabalhar como aprendiz de mecânico em uma agência da Ford. Era como se chamavam as concessionárias na época. Aos 15 anos já era encarregado de entregar os carros aos clientes e aos 16 começou a andar como mecânico dos clientes. Andar como mecânico? Isso mesmo, não traduzi errado. Aqui vale uma contextualização das corridas na época. As calhambeca velha quebravam tanto, mais que o carro que você vai colocar aqui na descrição dos comentários. E em uma corrida era necessário, além do piloto, obviamente, um copiloto, que na verdade era um mecânico, para reparar possíveis e prováveis problemas que aconteceriam no meio da corrida. Em 1929, aos 18 anos, começou a participar em corridas locais, como copiloto de Manuel Aiesa, num Ford A, terminando a corrida na última posição. Porém, o resultado não desanimou o jovem Fangio. Nessa altura, as carreteiras, como eram conhecidas as corridas de automóveis na Argentina, eram corridas entre cidades, em vez de serem em circuitos fechados. Eram corridas longas e duras, em estradas muitas vezes de terra batida, pois eram raros os quilômetros de asfalto na Argentina nessa época. Continuou a correr em 1930 e 31, e em 1932 desenvolveu uma pneumonia que quase o matou. Isso foi depois de um jogo de futebol, quando deu um forte pique atrás da bola e sentiu uma dor aguda no peito, ficando acamado por 2 meses aos cuidados de sua mãe. Depois de se recuperar, Fangio cumpriu o serviço militar obrigatório aos 21 anos e alistou-se na escola de cadetes Campo de Mayo, perto de Buenos Aires. Suas habilidades na direção chamaram a atenção de seu comandante, que nomeou Fangio como seu motorista oficial. Fangio recebeu alta militar antes de completar 22 anos e voltou para Balcarce, onde pretendia continuar sua carreira no futebol, onde ficou conhecido como El Chueco, por suas pernas tortas e por sua habilidade em dobrar a perna esquerda ao redor da bola para chutar a gol nos jogos. Olha, tu não tá falando do Garrincha aí, né? Não, relaxa que é isso mesmo. Junto com seu amigo José Dufar, recebeu ofertas para jogar em um clube sediado em Mar del Plata, mas seus companheiros de equipe em Balcarce sugeriram que os dois trabalhassem no negócio de Fangio de construir seu próprio carro. E assim fizeram, usando como oficina um velho galpão na casa da família. Fangio alternava entre os jogos de futebol e as corridas, mas não era piloto, apenas mecânico. A sua primeira oportunidade nesse aspecto aconteceu em 1936, quando correu numa prova de turismo carreteira a bordo de um Ford A modificado por ele mesmo na oficina do galpão da família. O tal Ford A modificado era um táxi emprestado pelo pai de Pinchon Vianguli, um dos seus amigos da oficina. Tinha pneus dados pelo comissário municipal Oscar Resusta
e com os macacos para trocar os pneus providenciados por outro taxista de Balcarce. Participou de uma corrida em 24 de outubro daquele ano, em Benito Juárez. O carro fez uma boa corrida até a 23ª volta, altura em que uma biela do motor veio conhecer o mundo pelo lado de fora. Fangio, que corria sob o pseudônimo de Rivadavia, estava na 3ª posição no momento. Apesar de aparente mau resultado da corrida, o seu desempenho ajudou a participar de mais corridas ao longo de 2 anos, obtendo bons resultados e ganhando prestígio a nível local. Tanto que sua cidade começou a apoiá-lo, fazendo rifas e bingos para tornar possível a compra de carros melhores, pois as suas vitórias levavam o nome da cidade pelo resto da Argentina, e mais tarde pelo resto da América do Sul e do mundo. Apesar do negócio sempre crescente, Fangio não se sentia completo, e anos depois disse, abre aspas, o automobilismo me apaixonara, e com todo o espírito de aventura que me leva, pensei que, se ganhasse uma corrida, seria uma boa promoção para a nossa oficina. Fecha aspas. Fangio participou em outubro de 1938 como copiloto de Luiz Finochetti. Apesar de não ter vencido o Grande Prêmio da Estrada da Argentina, Fangio dirigiu a maior parte do caminho e terminou em quinto. Em novembro daquele ano, participaria dos 400 km de Três Arroios, mas o evento foi suspenso devido a um acidente fatal. Seu talento motivou os habitantes de Balcarce, que cooperaram na compra de um Chevrolet Coupé 39, de 6 cilindros, gesto que Fangio jamais esqueceu. Durante seu tempo correndo na Argentina, ele dirigiu carros Chevrolet e subiu ao pódio a primeira vez em 1939 nas 1000 milhas argentinas, e foi campeão nacional argentino em 1940 e 1941, com uma corrida em particular que vale desdobrar o assunto. O Grande Prêmio del Norte de 1940, com 10.058 km, o qual Fangio descreveu como uma terrível provação. Esta corrida estilo rally começou em Buenos Aires em 27 de setembro e percorreu os Andes e Bolívia até Lima, no Peru, e depois a volta a Buenos Aires, demorando 15 dias, terminando em 12 de outubro, com etapas realizadas todos os dias. Esta corrida terrivelmente cansativa foi realizada nas condições mais difíceis e variadas imagináveis, onde os pilotos tiveram que atravessar desertos quentes e secos, selvas infestadas de insetos com alta umidade e passar por montanhas geladas, às vezes nevascas, em estradas com penhascos de mais de 300 metros, em altitudes extremamente elevadas, e às vezes na escuridão total, tudo em uma mistura de ruas de terra e estradas pavimentadas. Nesta corrida, Fangio bateu em uma grande pedra no início da prova e danificou o eixo de transmissão do carro, que foi substituído na cidade seguinte. Mais tarde, em uma parada noturna na Bolívia, um dos moradores da cidade bateu no carro de Fangio e entortou um eixo de roda. Ele e seu copiloto passaram a noite toda consertando. Após esse reparo, uma das pás do ventilador se soltou e perfurou o radiador, o que significava outro reparo. Eles dirigiram 240 km em um deserto escaldante, sem água, e durante uma passagem noturna, os faróis caíram e eles foram presos com a gravata de seu copiloto. Colocar camisa e gravata? Aí, Fangio, qual a boa hoje? Festa de gala, formatura ou um evento especial? Sim, foi uma carretera de 10.000 km. Então tá. O clima nas montanhas estava tão frio que Fangio dirigiu com os braços de seu navegador por horas. Imagine essa cena. Essas rotas montanhosas na Bolívia e no Peru às vezes envolviam subir a altitudes de 4.300 metros acima do nível do mar, uma redução de 40% na densidade do ar, tornando a respiração muito difícil e o rendimento do motor severamente prejudicado. Quando Fangio finalmente saiu das montanhas e voltou para Buenos Aires, depois de passar por todos esses desafios externos, sua determinação e coragem trouxe a sua primeira grande vitória. Em 1941 venceu Oscar Gálvez no Grande Prêmio Getúlio Vargas no Brasil, uma corrida de 6 dias e 3.731 km em estrada pública, começando e terminando no Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Belo Horizonte e várias outras cidades e vilas por todo o Brasil. Em 1942, ele terminou em 10º lugar no Grande Prêmio do Sul e venceu a prova Marisierras. Neste ano, devido à Segunda Guerra Mundial, as competições foram suspensas e Fangio temia de que, quando retornasse, seus melhores anos já tivessem passado. O governo então decide racionar a gasolina e as corridas são banidas.
apesar da Argentina ser um país neutro na guerra. Então Fangio volta à sua oficina e passa a vender pneus, cuja importação tinha sido banida, e passou também a comprar caminhões usados. Assim foi até o final da guerra. Então Fangio começou a vender os caminhões, que tinham uma enorme procura, pois precisavam deles para transportar as safras de grãos e carne para uma Europa devastada pelo conflito. Fangio prosperou e guardou o dinheiro para comprar carros novos. O miserável é um gênio! Com o final da Segunda Guerra, as restrições à venda de gasolina foram retiradas e as corridas de automobilismo voltavam a acontecer. Em 1947, Fangio pegou um Ford T modificado e foi correr as provas de turismo carreteira, ganhando no circuito de Retiro, em Buenos Aires, e alguns meses depois fez o mesmo em Rosário. Em 1948, ganhou em Coronel Pringles e Entre Rios, antes de ir correr no Uruguai e Estados Unidos. Seu nome era citado aos 4 cantos do mundo, e seus resultados, já conhecidos, foram mais do que suficientes para receber o convite da Amedée Gordini, para guiar um dos seus carros na Europa. Fangio aceitou e fez a sua estreia europeia em Raisgo, na França, onde largou com um Simca Gordini em 11º no grid, mas abandonou por quebra no motor. Fangio retornou brevemente à América do Sul para competições na Argentina. Em outubro de 1948, Fangio sofreu uma tragédia pessoal em outra corrida cansativa. Dessa vez, uma corrida ponto a ponto de Buenos Aires a Caracas, na Venezuela, em um evento de 20 dias, cobrindo uma distância de 9.580 km, pela Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e finalmente Venezuela. Fangio, com seu copiloto Daniel Riccia, lutou muito com os irmãos Juan e Oscar Galvez e Domingo Marimón por toda a parte. No 10º dia, na etapa de Lima em Tumbes, no norte do Peru, em estradas costeiras ao longo do Oceano Pacífico, Fangio dirigia à noite em meio a uma névoa espessa gerada pelo oceano, na escuridão quase total, com as luzes de seu carro não ajudando muito. Chegando perto da aldeia de Huanchaco, próximo à cidade de Trujillo, se aproximou muito rápido de uma curva à esquerda, perdeu o controle do carro e caiu em um barranco, e seu copiloto Riccia foi arremessado para fora do carro pelo para-brisa dianteiro. Oscar Galvez parou para ajudar Fangio, que estava com lesões no pescoço, e logo encontrou o Riccia, gravemente ferido. Outro competidor, Luciano Marsilha, parou e levou Fangio e Riccia ao hospital mais próximo, na cidade de Chocope, a 50 km de distância. Fangio sobreviveu, mas o Riccia, de 35 anos, faleceu, decorrente de múltiplas fraturas cervicais na base do crânio. Domingo Marimón venceu a corrida, mas a corrida foi um desastre e foi marcada pela morte de 3 espectadores e 3 pilotos. Fangio acreditava que nunca mais correria e entrou em estado de depressão após a morte do seu amigo. Mas com o apoio do Automóvel Clube Argentino e agora também do governo argentino, liderado por Juan Domingo Perón, compraram um Maserati e bancariam sua ida à Europa para continuar sua carreira nas principais competições do automobilismo mundial. Fangio então decide que sim, mas passaria a correr somente em circuitos fechados, abandonando as corridas entre cidades, que eram muito perigosas. No início de 1949, foi correr no circuito de Palermo, em Buenos Aires, já pelo Circuito Internacional de Grand Prix organizado pela FIA, contra algumas estrelas internacionais da época, como Nino Farina e Alberto Ascari, chegando à frente deles, mas não vencendo a corrida, mérito esse de Oscar Galvez. Em março, vence em Mar del Plata, na Argentina, e então viaja para a Europa, para em 3 de abril, com seu Maserati 4 CLT 48, patrocinado pelo Automóvel Clube da Argentina, dominar o Grand Prix de Sanremo, na Itália, vencendo as 2 baterias e levando a vitória agregada por quase 1 minuto sobre o Prince Bira. Fangio participou de mais 5 corridas de Grande Prêmio em 1949, vencendo em Pau, Perpignan, Albi, Marseille, na França, e ficando em segundo no GP de Buenos Aires, todas essas provas contra adversários de alto nível. A grande maioria seriam os pioneiros do Campeonato Mundial da Fórmula 1, que aconteceria no ano seguinte. No recesso de final de ano, Fangio retorna à Argentina, é recebido por Juan Perón na Casa Rosada e é honrado pelo Automóvel Clube de Mendonça por mérito. A parte 1 do nosso documentário sobre o Fangio vai ficando por aqui. Peço a todos que curtam o vídeo, comentem se necessário e compartilhem com seus amigos. E se você caiu aqui nesse vídeo e não é um inscrito do canal,
não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber a notificação de quando sair a parte 2. Um abraço a todos e tchau!